Olá, turma. Vamos começar o capítulo 17, Ondas 2. Quais os objetivos desse capítulo? Saber a diferença entre uma onda longitudinal e uma onda transversal, definir frentes de onda e raios, calcular o deslocamento S de x e t de um elemento de ar e da variação de pressão ΔP de x, produzidos pela passagem de uma onda sonora em um dado local e a um dado instante. Desenhar um grafo de deslocamento e de variação de pressão de um elemento de ar em função da posição e do tempo. Estudar a interferência de ondas. Saber que a intensidade sonora I de uma superfície é a razão entre a potência P da onda sonora e a área dessa superfície. Conhecer a relação entre intensidade sonora e amplitude de deslocamento da onda sonora. Conhecer a relação entre variação do nível sonoro e uma variação de intensidade sonora. Estudar ondas estacionárias em tubos, saber como são produzidos os batimentos e estudar o efeito Doppler. E nós ainda vamos resolver alguns exercícios. Introdução. No capítulo anterior, nós começamos a estudar ondas e nos detivemos tratamos de algumas características gerais, mas nos detivemos apenas em ondas transversais, principalmente ondas em uma corda. Nesse capítulo, nós vamos passar que são a onda na corda, é um tipo de onda que a gente classifica como transversal. Nesse capítulo, nós vamos estudar outros tipos de onda, que são as ondas longitudinais. Por exemplo, uma onda, imagine que você tem uma mola e que um agente externo vai movimentar ao longo do eixo da mola para frente e para trás rapidamente. Então, como é possível ver aqui no desenho, eu vou ter partes da mola que vão estar mais juntas, que vão estar comprimidas, enquanto outras vão estar distendidas, certo? Outro exemplo de onda longitudinal, por exemplo, o som. O som ele é uma onda longitudinal porque as partículas de ar elas vibram na direção de propagação do som. Imagine que você tem um alto-falante, o som vai partir aqui da esquerda para a direita, até onde está essa orelha do observador. Aqui o desenho está representando áreas mais escuras por compressões e áreas mais claras por rarefações. Mas cada partícula do ar está vibrando para a esquerda e para a direita, e enquanto a onda vai se propagando da esquerda para a direita. Já que a gente vai tratar do som, é bom que se trate que toda onda longitudinal ela pode ou não ser perceptível aos seres humanos. As que são audíveis, elas representam apenas uma faixa. Assim como vocês vão ver lá em ótica, que a luz visível, ela nada mais é do que uma pequena faixa do espectro total. Tá certo? Mas como é que é produzida o som, por exemplo, que é uma onda longitudinal? À medida que o ar vai passando pelas pregas vocais, elas vão vibrando para frente e para trás, e vão produzindo o som que vai chegar até o ouvido da outra pessoa, certo? O ouvido, por sua vez, também tem uma certa estrutura que vai converter esse som que vai chegar aqui no tímpano, que é uma membrana que vai vibrar, alguns órgãos internos vai converter esse sinal aqui no sinal elétrico que vai chegar até o cérebro. A sensação auditiva para os seres humanos ela fica na frequência entre 20 e 20 mil Hz, certo? O que for uma frequência maior do que essa é o que a gente chama de ultrassom, como por exemplo as ondas empregadas nos aparelhos médicos de ultrassom. Quando você vai fazer um exame ou quando uma grávida vai fazer ultrassom, a frequência das ondas emitidas ali pelo instrumento é na ordem de ultrassom. Já quando tem frequências menores, a gente classifica como infrassom. Por exemplo, ondas sísmicas de um terremoto. Só a título de curiosidade, como já foi falado aqui, a audição humana ela se encontra entre 20 e 20 mil. Mas vários animais têm uma faixa diferente, certo?
Eu não vou me deter aqui aos detalhes, mas vocês podem ver que é bem diferente uma faixa de um animal para outro. Imagine que você tem aqui um gongo, que é uma superfície metálica, em geral circular, e você tem aqui um bastão, e ele vai golpear rapidamente esse gongo. O que é que vai acontecer? O gongo vai vibrar para essa vista da esquerda para a direita, e o ar que está aqui nessa região vizinha vai o quê? Como a camada de ar vai se movimentar, vai vibrar, uma parte, quando chega próximo da vizinha, cria uma compressão, vai causar uma rarefação na seguinte, uma compressão logo após, e assim sucessivamente. E assim o pulso se propaga. Eu não vou me deter aqui no texto, eu sugiro que vocês parem a gravação e leiam esse pequeno parágrafo, tá certo? Mas qual é a ideia principal? Aqui eu dei o exemplo do gongo porque é bem intuitivo e é fácil de você visualizar. Mas o que acontece? Existe uma mudança de densidade do fluido, no caso o ar, porque você tem camadas que estão se aproximando de outras camadas, então está criando uma região com maior densidade. Essa camada que se deslocou para o lado, ela deixou um vazio. Então ali, na região dela, onde ela estava para trás, vai causar uma rarefação, ou seja, uma menor densidade. Então, esse movimento causa uma mudança na densidade, que por sua vez vai criar uma mudança na pressão. Já que eu tenho mais partículas ali, eu vou ter mais vibração do meio, vou ter maior pressão. E, consequentemente, isso aí, essas diferenças de pressão vai provocar um deslocamento nas partículas do ar, que vai novamente mudar a densidade, que muda a pressão, que cria deslocamento e assim sucessivamente. Cria esse ciclo que é digamos assim, a física que está por trás do movimento das partículas do ar quando está se movimentando. Relação entre pressão e densidade. A gente sabe que a densidade a gente representa por m sobre v, onde v eu vou chamar o volume inicial, v mais ΔV vai ser o volume final, quando uma certa região de volume de ar está vibrando e variando sua densidade e seu volume. Vou chamar de ρ0 a condição inicial de um certo volume de ar que tinha massa m e volume v. Então, como o ρ depende de v, eu vou diferenciar essa equação aqui. O v está no denominador, é como se eu subisse ele aqui para o numerador elevado a menos 1. Então, fica a derivada de uma constante que multiplica v a menos 1, que vai ser menos 1 que multiplica v elevado a menos 1 menos 1, ou seja, v a menos 2. Δm, que é a massa do elemento de volume, dv. Isso equivale tanto para o elemento infinitesimal quanto vale para uma porção finita de ar, certo? Como eu disse, nós vamos considerar o som, principalmente o som no ar, embora o som ele possa se propagar em meios sólidos e líquidos e gasosos, certo? Mas aí eu tenho que o meu Δρ é igual a menos ΔM dividido por V2 vezes ΔV. Aqui tem um sinal menos, porque se você está aumentando o volume, está causando uma diminuição na densidade. No capítulo passado, eu abordei rapidamente essa constante, que é o módulo de compressibilidade, B, que é igual a menos ΔP dividido por ΔV sobre V. Ele representa o quê? Representa a variação percentual ou fracionária do volume em relação a uma dada diferença de pressão. Ou, em outras palavras, quanto o material vai sofrer variação no seu volume para uma dada diferença de pressão que é submetida. Então, eu vou aqui
Para o Δρ eu vou escrever como menos ΔM dividido por V, que multiplica ΔV dividido por V. E esse ΔV por V eu vou pegar daqui. Ó. Eu vou pegar ΔV por V, colocar aqui do lado esquerdo, e o B vem aqui dividindo. Então, e lembrando que ΔM sobre V vai ser o volume, ou ΔM sobre V vai ser a densidade, e ΔV sobre V em função de B é menos ΔP sobre B. Eu posso escrever também isso em termos, essa mesma relação vale para qualquer instante onde eu tenho uma certa densidade, que vai depender da pressão, mas vale também para os valores máximos. Para a amplitude máxima de variação da densidade é igual à variação de amplitude máxima da pressão vezes ρ0 sobre V. Aqui eu simplesmente, como era a variação máxima, eu considerei o ΔM sobre M como sendo, já que o V era o volume inicial, eu chamei de ρ0. Então, essa daqui é uma maneira mais fácil de ver a dependência que eu tinha mostrado no slide anterior, como estão relacionadas a densidade e a pressão. Como eu acabei de falar, aqui esses pontinhos estão representando algumas moléculas do ar. Você tem um alto-falante que vai ter uma membrana que vai vibrar e vai empurrar o ar. Então, em uma certa região, eu vou ter muitas partículas. As partículas elas sempre estão vibrando aqui, conforme essa setinha cinza aqui, para a esquerda e para a direita. Numa região eu vou ter mais moléculas, mais partículas, eu vou ter uma compressão e entre elas uma rarefação. E as partículas vão se movendo na direção de propagação do pulso, que nesse caso é da esquerda para a direita. Ondas progressivas. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou fazer uma pausa aqui e começar no próximo vídeo, tá bom?